Olá, chegamos com mais uma edição do Central do Agro, um programa onde discutimos os assuntos que mais interessam ao agronegócio. Obrigado pela sua audiência de todos os domingos. Hoje você vai conhecer o primeiro veículo totalmente autônomo do Brasil para movimentação de cargas. O trator tem capacidade para transportar até 80 toneladas sem a necessidade de motorista. Ele opera normalmente como um veículo operado por um humano, mas sem oferecer risco nenhum. A diversidade da agricultura paulista é determinante para o sucesso do setor produtivo no estado. São Paulo é o segundo no ranking do agronegócio brasileiro. Em 2022, o estado bateu recorde das exportações. O agro paulista exportou quase 26 bilhões de dólares, 36% a mais que no ano anterior. E no programa de hoje vamos falar também que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê delegacias especializadas em crimes rurais. E ainda as informações do boletim da previsão do tempo com Amanda Souza da Exweather Meteorologia. Previsão de chuva volumosa apenas no comecinho do mês de novembro. Antes disso, o tempo até pode mudar, pode ter aquela variação de nebulosidade, algumas pancadas isoladas até podem acontecer durante esse período, mas não tem previsão de chuva expressiva, daquela chuva agrícola suficiente para fazer a manutenção da água no solo. O Galileu pode ser a solução para operações de alta produtividade sem exposição de pessoas a riscos operacionais. Estamos falando do primeiro trator totalmente autônomo do Brasil. A máquina pode transportar 80 toneladas sem a necessidade de condução humana. O Central do Agro foi conhecer de perto essa tecnologia. Este é o primeiro do Brasil e com poucos concorrentes no mundo. Estamos falando do Galileu, o primeiro veículo totalmente autônomo do Brasil para a movimentação de cargas. A nossa equipe conheceu essa máquina de perto e vai dividir com você as novidades dessa tecnologia. Você vai conhecer detalhes desse trator inteligente. O diretor da empresa de logística que desenvolveu a tecnologia explica que o veículo é capaz de transportar 80 toneladas em cada viagem. Então esse veículo é um trator John Deere de 190 cavalos, nós convertemos ele em um veículo autônomo e ao mesmo tempo desenvolvemos um software que faz essa conexão. Ele opera normalmente como um veículo operado por um humano, mas sem oferecer risco nenhum. Ou seja, as ações que são cometidas por essa máquina são as mesmas como se tivesse uma pessoa ali dentro. Por exemplo, frear. Se você colocar um veículo autônomo convencional, geralmente quando você emite para ele um sinal de parada obrigatória, ele para instantaneamente. O solavanco é enorme. O software aqui foi preparado da maneira para que ele haja como se tivesse um robô lá dentro. Então é como se alguém estivesse pisando no acelerador ou no freio vagarosamente. Então, de acordo com o volume de carga que está sendo tracionada, ele atua sobre o freio de forma bem lógica. O trator possui nível 4 de automação de acordo com a escala padrão da Sociedade de Engenheiros Automotivos. Isso significa que a máquina se movimenta sozinha, sem intervenção direta de uma pessoa. O Galileu pode ser a solução para operações de alta produtividade sem exposição de pessoas a riscos operacionais. A eficiência e segurança, todos estão atrás disso, procurando isso, estão obcecados pela segurança e pela eficiência. E eu acho que com a autonomização você consegue atingir esses objetivos. O primeiro da segurança, você não precisa expor pessoas a risco, queda de materiais, tombamentos, incêndio, por exemplo. Você pode mandar uma máquina fazer isso para você. Então, acho que esses são os principais objetivos. E a produtividade, a gente carece disso, Veículos autônomos utilizam computadores, receptores de GPS, dispositivos de rede wireless com acesso a sensores localizados no próprio veículo, acesso à internet e ferramentas de georreferenciamento. Não há necessidade de ninguém dentro dele, A única tarefa manual desse veículo, um detalhe, ele possui um botão ali dentro que eu transformo ele em autônomo ou manual,
ele é movido a diesel, né? Para levá-lo até o posto de abastecimento, eu preciso transformá-lo em um veículo convencional, né? Então eu desabilito ele como autônomo, aí sim um operador entra dentro dele, leva até a manutenção ou até o posto de abastecimento e devolve ele para o circuito onde ele vai operar autonomamente, né? Essas são as únicas tarefas que são realizadas por humanos. O restante é tudo automático, tudo autônomo e realizado por um software que está embarcado dentro do próprio veículo. O trator Galileu funciona a partir de comandos e limites previamente definidos. A mão de obra preparada para a operacionalização desse tipo de máquina ainda é um problema. A gente vem enfrentando problemas graves por ausência de mão de obra, né? Ano passado mesmo, a gente viu a crise que a Europa viveu por falta de motoristas em suas rodovias, né? Transportadoras com 1.000, 2.000, 3.000 caminhões parados por falta de motoristas, né? Acho que a gente está reagindo rapidamente, né? Em prover as máquinas de direção autônoma, né? E destinando as pessoas para tarefas mais nobres, né? Por exemplo, o controle operacional, a manutenção dos veículos, o controle do software, várias outras tarefas ou várias outras ações vão ser necessárias a partir da introdução do veículo autônomo em um sistema, em uma indústria, em uma área agrícola que está por vir. Algumas das atividades possíveis para o primeiro veículo totalmente autônomo para a movimentação de cargas do Brasil são tracionamento de reboques com placas e bobinas de aço, celulose e madeira. A produção de grãos atinge recorde na agricultura brasileira e tem alta de 18,4% na safra 2022-2023. A soja ganha destaque no volume colhido, dados que foram divulgados pela Conab. A produção de grãos no Brasil na safra 2022-23 está estimada em quase 323 milhões de toneladas, acréscimo de 50,1 milhões de toneladas quando comparada com o ciclo 2021-22. A alta é de 18,4%. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os dados consolidam a estimativa recorde de produção no país. A Conab divulgou o 12º levantamento da safra de grãos, momento em que a colheita se encerra. O resultado é reflexo tanto de uma maior área plantada, chegando a 78 milhões e meio de hectares, quanto de melhor produtividade média nas lavouras, saindo de 3.656 quilos por hectare para 4.111 quilos por hectare. A soja ainda é o produto com maior volume colhido no país, com produção recorde estimada em 154,6 milhões de toneladas, crescimento de 23%. Para o milho também é esperada a maior colheita já registrada na série histórica. Nas 3 safras do cereal, a produção deverá chegar a quase 132 milhões de toneladas, incremento de 18,7 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. O arroz e feijão apresentam cenários distintos. Segundo a Conab, no caso desses 2 produtos, houve redução da área de plantio devido à concorrência com outras culturas mais rentáveis. Depois do intervalo, vamos falar do etanol hidratado no mercado paulista. E temos ainda uma reportagem sobre a importância da diversidade da agricultura no estado de São Paulo. A gente volta já. Muito obrigado a você que acompanha o programa Central do Agro. Agora a gente vai falar que o etanol hidratado manteve estabilidade no mercado paulista no último mês. Mas, quando falamos de etanol anidro, o resultado foi diferente, com quedas intensas. Os preços do etanol hidratado apresentaram comportamento estável no segmento produtor do estado de São Paulo no mês de agosto, mesmo em período de pico de colheita de cana-de-açúcar na região centro-sul do Brasil. Nas semanas cheias do mês, a média do indicador CPEA-Exalc desse biocombustível foi de R$ 2,15 o litro, pequena queda de 0,26% na comparação com a de julho. Um fator que contribuiu para sustentar as cotações foi a participação das distribuidoras de maneira mais efetiva, com a aquisição de novos volumes no mercado. Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, mostra que de julho para agosto, a quantidade de etanol hidratado vendida pelas usinas cresceu 4,4%. Além disso,
O anúncio do reajuste no preço da gasolina no dia 16 de agosto favoreceu, de certa forma, as saídas de hidratado. No caso do anidro, porém, de julho para agosto, considerando-se somente o mercado spot, o indicador CPEA-Exalc caiu fortes 9,37%, a R$ 2,70. E agora vamos às informações do boletim da previsão do tempo com a Amanda Souza, da Exweather Meteorologia, especialmente aqui para o Central do Agro. Olá, Chico. Olá a todos que nos acompanham. A última semana foi marcada pelo avanço de mais uma frente fria pelo centro-sul do Brasil. O sistema despejou muita chuva em áreas da região sul, mas quando chegou ao estado de São Paulo, perdeu intensidade e já manteve apenas aquelas pancadas bem irregulares, sem grande intensidade. Ou seja, por enquanto não houve reposição significativa da água no solo. Uma grande preocupação, principalmente porque já está se aproximando o período de início da semeadura da soja da safra verão 23-24. Para esses próximos dias, inclusive no estado de São Paulo, a chuva será bastante isolada apenas nas áreas costeiras. Até o dia 16 de setembro, não há expectativa nenhuma de chuva na maior parte das áreas produtoras do estado de São Paulo, algo que não muda também no segundo período de 17 a 23 de setembro. A chuva até avança um pouco mais em direção ao centro do estado de São Paulo, mas especialmente em áreas do norte paulista não há condição de chuva tão cedo. Durante o terceiro período, já de forma estendida, de 24 a 30 de setembro, a chuva ainda persiste nessas áreas da faixa leste. Em áreas do norte do estado de São Paulo, por enquanto não há previsão de chuva. Aliás, a semeadura da soja vai começar na segunda quinzena do mês de setembro. É uma grande preocupação porque não há previsão de chuvas e também não há previsão de reposição da água no solo. Isso só deve acontecer a partir do mês de outubro. Essa previsão já é o acumulado esperado para o mês inteiro de outubro. De 1º a 31 do mês, essa previsão de chuva mais volumosa ainda na faixa leste, enquanto que no centro, também no norte do estado, volumes que devem variar entre 30 e até 60 milímetros. Mas lembrando, é pouca chuva quando é considerada para o mês inteiro, ou seja, o período inicial da safra verão de grãos, 23-24, pode ser bastante complicado no estado de São Paulo. Só para a gente ter uma noção, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, previsão de chuva volumosa apenas no comecinho do mês de novembro. Antes disso, o tempo até pode mudar, pode ter aquela variação de nebulosidade, algumas pancadas isoladas até podem acontecer durante esse período, mas não tem previsão de chuva expressiva, daquela chuva agrícola suficiente para fazer a manutenção da água no solo. São esperados cerca de 104 milímetros de chuva, mas isso somente no comecinho de novembro. Obrigado, Amanda, pelas informações. E agora a gente muda de assunto. Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal e que já recebeu a aprovação de uma das comissões prevê que os estados instalem delegacias especializadas em investigação de crimes rurais. Acompanhe. Tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê a instalação de delegacias da Polícia Civil especializadas em crimes rurais nos estados e Distrito Federal. O texto foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal. O relator da matéria, deputado Pedro Lupion, ressaltou que estudos da Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária, baseados em dados das Secretarias de Segurança Pública, indicam que somente em 3 estados, Minas, Goiás e Mato Grosso, registraram quase 71 mil furtos e roubos nos últimos 2 anos. Pela proposta, a criação dessas delegacias deverá ser precedida de diagnóstico de criminalidade no campo, sendo obrigatória uma consulta pública às entidades de moradores em áreas rurais, às associações de produtores rurais e às prefeituras, observados ainda os critérios de regionalização e a expansão agropecuária local. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. E agora temos mais um intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma reportagem sobre a importância da diversidade da agricultura paulista. Não troque de canal, a gente volta já.
Olha, e durante sessão do plenário virtual, os ministros do STF rejeitaram uma ação protocolada pela Confederação Nacional de Agricultura lá no ano de 2007 e garantiram a possibilidade de desapropriar a terra sem função social. Acompanhe os detalhes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou a constitucionalidade do trecho da Lei da Reforma Agrária de 1993, que permite a desapropriação de imóveis rurais produtivos que não cumprem função social. Durante sessão do plenário virtual da Corte, os ministros rejeitaram a ação protocolada pela Confederação Nacional de Agricultura em 2007. A entidade alegou que a norma é inconstitucional por igualar propriedades produtivas e improdutivas. Ao se manifestar sobre a questão, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, entendeu que o cumprimento da função social está previsto na Constituição e que a propriedade produtiva deve demonstrar o cumprimento da regra de função social. A desapropriação de terras, segundo a Constituição, será feita com justa indenização em títulos da dívida agrária, com preservação do valor real à área, resgatáveis no prazo de até 20 anos. E apesar do território relativamente pequeno, São Paulo é o segundo no ranking do agronegócio brasileiro. Em 2022, o estado bateu recorde de exportação. A diversidade da agricultura paulista é determinante para o sucesso do setor produtivo no estado. Em 2022, o agro paulista exportou quase 26 bilhões de dólares, 36% a mais que no ano anterior. Com importações de 5 bilhões de dólares, o superávit do estado ultrapassou 20 bilhões de dólares. Um dos trunfos para esse resultado foi a diversidade da produção agrícola de São Paulo, ancorada em várias culturas e não apenas em uma ou duas. Em 2022, o principal grupo de exportação do agro paulista foi o sucro alcooleiro. Em seguida, vem o setor de carnes, o complexo de soja, produtos florestais como celulose e papel, e suco de laranja e outras frutas. Já o grupo de café, tradicional nas exportações paulistas, aparece na 6ª colocação. São Paulo é uma nação, né? Se fosse uma economia, o estado de São Paulo seria a 21ª, o primeiro país do mundo, né? E também nós temos uma variedade de produtores também muito grande, né? Nós temos aí hoje 408 mil produtores aproximadamente, por volta de 190 mil são pequenos e médios, com até 22 hectares. Então, isso também agrega muito a essa grande diversificação. Além da diversificação, a infraestrutura, também fundamental para os bons resultados do agronegócio, vem de muito tempo no estado. São Paulo foi expoente no ciclo econômico do café, que teve sua grande força entre 1800 e a década de 1920. A partir da indústria cafeeira, foi criada boa parte da infraestrutura paulista, que chegou até os dias de hoje. Cidades e uma rede de vias terrestres surgiram ao longo das ferrovias que cortavam o estado e levavam o café para ser exportado pelo Porto de Santos. De onde que veio essa malha ferroviária? Veio justamente da produção do café. A indústria paulista, ela nasce nos trilhos abertos justamente pela produção cafeeira. Essa industrialização, essa diversificação com uma maior geração de renda permitiu, com a infraestrutura presente, que outras culturas também se viabilizassem. Um dos destaques do agro paulista é a produção de cítricos, em especial da laranja. O estado é referência mundial no setor e mostra como a tecnologia e o apoio especializado podem alavancar a produção. Fomos para Aguaí, a 190 quilômetros da capital, visitar a fazenda de Antônio. Sua família está há 3 gerações na região, sempre trabalhando com a citricultura. A citricultura, na época do meu avô, vamos falar, você tinha as 300 plantas por hectare, né? Era um adensamento mais ou menos em torno de 8x4, então cabia 300 plantas por hectare. Meu pai veio para cá, daí começou a adaptar, adensar um pouco mais, veio para 400 plantas por hectare. E com a vinda minha junto com a família, a gente fomos atrás de buscando as novas tecnologias, novos cavalos, né? Plantas mais
resistentes, né? E assim a gente pegou, veio hoje, nós estamos com 700 plantas por hectare. Antônio envia parte de suas laranjas para a fabricação de sucos, mas a maior parte é para frutas de mesa. Por isso, toda a colheita é manual. A citricultura é uma cultura que gera o maior número de empregos por hectare e que gera emprego. Então, o que é? Onde tem citricultura no município, tem renda. E é interessante o que é. Então, com o adensamento dessas plantas, né, e a gente buscando as novas tecnologias de buscar plantas menores, né, com porta-enxertos menores, para não usar o uso de escada, e a gente também conduz com poda, essas coisas, para manter as plantas baixas e usar quanto menos a escada a gente usar para ter a questão da colheita, né? No caso da fruta de mesa, no caso, a colheita é manual, não tem máquina nenhuma para colher por enquanto ainda. Na indústria já estão em teste, né, para fazer suco, a fruta que não existe tanto da casca, né? Então já tem máquina já para colher a colheita mecanizada para a indústria de suco. Antônio e outros produtores de cítricos contam com o apoio especializado de entidades como o IAC, o Instituto Agronômico de São Paulo, o centro de pesquisa agrícola mais antigo do Brasil. Foi fundado por Dom Pedro II em 1887. Plantas melhoradas geneticamente, combate a pragas e doenças e boas práticas. São muitos os conhecimentos trocados com essa parceria. A gente tem, né, o IAC, que está sempre do lado do produtor, né, trazendo novas tecnologias, com novos portas-enxertos, novas variedades. E assim, você coloca um teste para você colocar no campo e ver um resultado de uma planta até ela virar comercial, essa fruta, demora muito, né? No caso, o IAC, ele trouxe a IAC Maria, né? Uma tangerina que era resistente a uma doença preocupante nessa tangerina, que é alternária e alternata. E assim como os outros setores do agro paulista, a citricultura teve uma melhora nos números no último ano. Um dos maiores concorrentes do Brasil na citricultura, em especial para a produção de sucos, são os Estados Unidos. Mas por lá, a safra foi baixíssima, por causa de problemas climáticos e do greening. E quem se beneficiou foram os brasileiros. Com toda essa rede, foi possível segurar a produção e aproveitar a alta do preço. De longe, os principais pomares do país estão justamente aqui no estado de São Paulo. Então, você tem uma demanda lá fora, temos um grande produtor que é o estado de São Paulo, que consegue atender essa lacuna. Isso é benéfico, sem dúvida alguma, não apenas para a indústria, para os citricultores, mas para todo o estado. Para manter o bom momento, mesmo se a situação internacional se estabilizar e os preços não continuarem tão altos, a chave está, mais uma vez, na infraestrutura. E aí entra a conectividade. No campo e na vida do produtor, a digitalização é uma necessidade cada vez mais urgente. Nós estamos digitalizando a secretaria em 100% e nós vamos digitalizar o campo de uma maneira geral. Nós precisamos ajudar o pequenininho, o médio, a se modernizarem, a entrarem nas novidades do mundo, né? Vamos modernizar as casas de agricultura, vamos fazer com que elas funcionem como um poupa-tempo rural. O produtor precisa entrar e sair da casa de agricultura com a vida resolvida. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, facilitar a vida das pessoas. E chegamos ao final do Central do Agro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!